Durante a vida do Saitama, ele realizou diversos feitos inacreditáveis. Porém, a grande massa da população do universo de One Punch Man não conhece a verdadeira força do Saitama. Na verdade, todos os créditos dos seus feitos foram totalmente direcionados para o King. Bem, como vocês gostaram da primeira parte do vídeo dos personagens que sabem da verdadeira força do Saitama, hoje eu decidi fazer uma continuação daquele vídeo, trazendo mais personagens que conhecem a força do Saitama. E é muito importante que você fique até o final do vídeo, pois alguns desses personagens nem no mangá apareceram ainda. Eu me chamo Marcelo e se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal. Bem, iniciaremos o vídeo com o Surryu. Ele é um artista marcial e utilizador da técnica do punho do vazio. Ele foi um dos principais participantes do torneio da Super Luta. O Surryu é bastante poderoso, conseguindo até mesmo vencer diversos heróis de classe A, sem grandes dificuldades. Mais tarde ele lutou contra o Saitama, que no momento estava disfarçado de charanco. A luta deles foi bem interessante, nós tivemos a oportunidade de ver um pouco da força do Surryu. Por mais que ele tentasse infligir algum dano no Saitama, no fim ele foi derrotado com uma super bundada. Pela primeira vez, o Surryu sentiu o gostinho da derrota, e se pergunta o que teria acontecido se o Saitama tivesse o acertado em cheio quando teve a chance. Eventualmente, Goketsu, um dos executivos da Associação dos Monstros, invade o torneio da Super Luta. Ele estava atrás de novos integrantes para a sua associação. Ele ofereceu células monstros para muitos dos participantes do torneio, até mesmo para o próprio Surryu, mas no fim ele recusou a oferta e atacou o monstro com todo o seu poder. No entanto, o Surryu foi completamente destruído pelo Goketsu. Ele até mesmo tentou fugir para tentar salvar sua vida, mas foi impedido pelo Bakuzan monstrificado. Quase morrendo, o Saitama chega para salvá-lo no último instante, matando o monstro com um único soco, o que deixa o Surryu extremamente impressionado. Mais tarde, ele vai de encontro até o Goketsu. Ele arrancou a sua cabeça, que acabou caindo bem na frente do Surryu naquele momento. Ele percebeu que o Saitama era uma pessoa totalmente diferente. Ele tinha uma força sem igual. Por estar admirado com o poder do Saitama, ele até mesmo pediu para que o Saitama se tornasse o seu mestre, mas o careca recusou na hora, pois o Genos já basta. Dr. Genos. Ele é o fundador da antiga Casa da Evolução. Para ser mais direto, o Dr. Genos tomou conhecimento da força do Saitama a partir do seu combate contra o Kabuto, uma das suas experiências mais poderosas. O Saitama destruiu o monstro com apenas um único soco, deixando tanto o Genos e o Dr. Genos impressionados com a sua força esmagadora. Depois daquele ocorrido, a Casa da Evolução foi fechada e Dr. Genos entendeu que o Saitama havia quebrado seu limitador. Quando o Zombie Man o perguntou o motivo dele não ter mais construído novas casas da evolução, ele respondeu que ele testemunhou um poder muito além da evolução artificial. Ele conta que todas as criaturas possuem um certo limite de poder, que o corpo é capaz de suportar, mas também existem aqueles que conseguem quebrar esse limitador e alcançar uma incrível força, e esse homem teve que sacrificar o seu cabelo para adquirir tamanho poder. Além de ter total conhecimento sobre a força do Saitama, ele também fez um estudo aprofundado sobre o limitador que cada ser vivo possui. Forte é um herói profissional de classe A, ranking 31. O seu primeiro contato com Saitama ocorreu durante os capítulos 174 e 175 do mangá. Resumidamente, o Forte queria mesmo era só encher o saco do Saitama por ele ser um novato da classe A. Com a persistência do Forte, logo ele e o Saitama iniciam um combate. Mas enquanto se preparava para lutar com seus fones de ouvidos barulhentos, ele não escutou o carro da Fubuki se aproximando e logo foi atropelado, o mandando direto para a enfermaria. Mais tarde, na webcomic, o Forte testemunha a sua luta contra Tatsumaki. O Saitama foi jogado na parede da janela em que o Forte estava. Ele o pergunta o que ele estava fazendo antes de retornar para a sua luta contra Tatsumaki. Depois de testemunhar a força do Saitama, o Forte achou melhor adiar a revanche deles. Depois disso, o Forte basicamente ficou bajulando o Saitama, fazendo favores sem nem mesmo pedir. Butterfly GX. Depois que o Forte testemunhou a força do Saitama, ele correu para falar o que viu sobre o poder do Saitama para os seus colegas. O Butterfly GX tomou conhecimento da força do Saitama naquele momento. Nos primeiros momentos, ele duvidou um pouco das palavras do Forte. Ele dizia para ele descansar um pouco, pois o atropelamento que ele sofreu deve ter mexido um pouco com a sua cabeça. Mas o Forte insistia em dizer que o Saitama era realmente poderoso.
Os estrondos e os terremotos que eles sentiram não foram causados por monstros, mas sim pelo próprio Saitama. Com o passar dos dias, o Butterfly GX também começou a fazer alguns favores ao Saitama, como por exemplo, cuidar e passear com seu cachorro, o Rover. Enquanto voltava de uma caminhada com o Rover, o Butterfly GX viu o Flash, um herói de classe S conversando com Saitama, e isso apenas fortaleceu a imagem que o Forte passou de que o Saitama é realmente muito forte. Ele e o Cara de Sapo ficam surpresos com os contatos que o Saitama tem com a classe S. Eventualmente, o Butterfly e o Sapo da Corrente conseguem tirar as suas próprias conclusões sobre o seu poder. Enquanto lutavam contra um deus máquina com nível de calamidade dragão, eles perceberam que não seriam capazes de derrotá-lo sozinho. Momentos antes de serem finalizados, a Associação das Vítimas do nome de herói apareceu, e o mais intrigante é que o Saitama é o líder dessa associação. Basicamente todo mundo que tá nessa associação possui um nome escroto, que a própria Associação dos Heróis deu pra eles. Enfim, o Saitama destrói a máquina com apenas um soco, e Butterfly GX e o Sapo da Corrente pela primeira vez testemunharam a sua força. Sapo da Corrente. Ele é mais um herói da classe A. As suas principais habilidades se consistem em movimentos de artes marciais. Por mais que utilize uma máscara de sapo, ele não possui nenhuma habilidade relacionada a sapos. Ele apenas utiliza essa fantasia para aumentar a sua popularidade com as crianças. O Sapo da Corrente ficou ciente do poder do Saitama através do Forte, e também, enquanto lutava contra o Deus Máquina ao lado do Butterfly, ele viu Saitama destruir a máquina com nível de ameaça dragão com apenas um único soco. Desde então, ele tem o conhecimento de sua força. Suiko. A Suiko é uma artista marcial e usuária da técnica do punho do vazio. Ela é a irmã mais nova de Suryu. Suiko até o momento só teve pequenas participações no mangá. Ela é uma lutadora muito poderosa e afirma estar no mesmo nível de poder que o Suryu. A sua relação com Saitama se iniciou no momento em que ela decidiu se juntar à Associação dos Heróis. Por ela ser uma artista marcial incrível, ela facilmente conquistou a classe A Ranking 40. Mas ela ficou um pouco furiosa com essa classificação, pois ela esperava pelo menos ser uma classe S. Depois de se juntar aos heróis, ela enfrentou Mirror ao lado de outros heróis de classe A, mas ela não conseguiu vencê-lo. Ela acabou sendo salva pelo Saitama. Ao ver aquele calvo de capa derrotando a máquina com apenas um soco, ela ficou admirada com a sua força. Algum tempo depois de ser salva, ela foi até o Saitama para agradecê-lo. Ela disse que o Saitama é muito forte. Apesar dela utilizar todas as suas forças, ela não conseguiu nem mover o inimigo, e o Saitama com apenas um único soco destruiu ele completamente. Ela se apresenta para o Saitama como uma forma de educação, e ela pergunta ao Saitama como ele ficou tão forte assim. Ela deseja profundamente conhecer mais sobre o careca de capa. Ela até mesmo se ofereceu para que eles fizessem um compartilhamento de técnicas, mas o Saitama só respondeu que tudo que ele fez para ficar forte foi fazer flexões e abdominais, o que acabou deixando a Suiko com uma cara de desconfiada. A mesma reação que o Genos teve quando o Saitama falou sobre a sua rotina de treinos durante a primeira temporada. Nariz Vermelho. Como muitos dos outros membros da Associação de Vítimas de Nomes de Heróis, ele conheceu o Saitama quando ele foi convidado para participar do grupo de vítimas de nomes de heróis. Depois do Saitama vencer o Mirror, o Nariz Vermelho e os outros membros dessa associação das vítimas testemunharam a sua força. O Nariz Vermelho até mesmo comenta que a força do Saitama era algo completamente surreal. Sitch e Sekingar. Sitch é o ministro da Justiça da Associação dos Heróis. Ele é um homem de meia idade com o nariz buldoso e cabelos grisalhos repartidos à direita. Ele veste um terno preto com a camisa branca e uma gravata vermelha. E ele também leva muito a sério o seu trabalho, acreditando firmemente na profecia de ameaça de nível Deus que a Shibabawa previu. Sitch pretende fazer o máximo para tentar impedir que essa profecia se realize, e ele sempre está tentando fazer os heróis de classe S trabalharem juntos para que enfim estejam prontos para essa possível ameaça. O Sitch só foi saber um pouco do poder do Saitama a partir do capítulo 173. Depois do Genos ver as suas memórias do futuro que o seu núcleo guardou, ele decidiu contar tudo sobre a luta do Garou e do Saitama. Ele até mesmo contou que o Saitama destruiu Júpiter com apenas um espirro, e que ele foi o responsável por vencer o Garou. No entanto, esse depoimento levou mais de 4 horas para terminar, devido aos feitos absurdos do Saitama.
o City e o Sekingar duvidaram um pouco da veracidade de sua história. Eles até mesmo pensaram em perguntar para o próprio Saitama e para o Garou se isso realmente havia acontecido, mas isso não era possível, já que o Garou e o Saitama perderam a memória. Apesar de City e Sekingar não terem realmente de fato testemunhado a força do Saitama, acredito que o depoimento do Genos, um herói de classe S, pode ter uma gigantesca relevância para que no futuro eles possam analisar melhor o Saitama, porque não faz o menor sentido o Saitama ter quebrado todos os recordes da Associação dos Heróis e ter parado na classe C. Assim como o Bofai, certamente esses dois serão os próximos a verem com seus próprios olhos o poder esmagador do Saitama. Dr. Kusseno. 4 anos atrás, antes da história principal se iniciar, o Dr. Kusseno passou pela cidade natal destruída de Genos, perseguindo o ciborgue enlouquecido. Ele o encontrou e o resgatou. O Genos foi o único sobrevivente daquele massacre. Ele implorou para que o Dr. Kusseno o transformasse em um ciborgue. O Kusseno concordou e modificou todas as partes do seu corpo, apenas deixando o seu cérebro como uma das últimas partes humanas. Mais tarde, o Genos prometeu para si mesmo e para o Kusseno que ele iria destruir o ciborgue enlouquecido. Depois que o Genos conheceu o Saitama e se tornou seu discípulo, ele não parava de contar sobre a força do Saitama para o Kusseno. Apesar de nunca ter visto o Saitama em ação, pelo menos apenas no mangá, graças à grande admiração que o Genos tem pelo careca, ele sabe que o Saitama é uma pessoa extremamente poderosa. Bem, enquanto isso, na webcomic, o Dr. Kusseno já pôde sim ter testemunhado o poder do Saitama. Durante a webcomic, mais especificamente o seu último capítulo até o momento, o Dr. Kusseno foi gravemente ferido pelas máquinas do Bofai. Antes de morrer, o Dr. Kusseno provavelmente viu o Saitama ajudando o Genos a destruir as máquinas assassinas. Embora tenha conseguido testemunhar a sua força, o Kusseno acabou morrendo pouco tempo depois. Essa foi uma grande perda para o Genos. Durante um belo período de tempo, o Dr. Kusseno esteve fazendo um belo trabalho de pai, cuidando dele. E eu fico triste só de pensar que isso pode acontecer no mangá. Mas aí, você gostaria que eu fizesse um vídeo falando sobre a história do Genos? Se você quer um vídeo só do Genos, comenta aí embaixo. Snack. Atualmente, ele é um herói de classe A, ranking 37. A sua relação com Saitama se iniciou quando ele estava realizando os testes para entrar na Associação dos Heróis, ao lado do Genos. O Snack foi encarregado de dar boas-vindas aos aspirantes a super-heróis da Associação dos Heróis e fornecer aos aspirantes uma orientação sobre o que esperar das missões futuras. Por causa do jeito desleixado do Saitama, ele rapidamente começa a considerar o Saitama como alguém que não deveria pertencer àquele lugar. Ele fica bastante incomodado com o Saitama. Mais tarde, enquanto reclamava das atitudes do Saitama para um dos seus colegas de trabalho, Jinzuren virou-se para ele e disse que o Genos tirou nota máxima tanto no teste físico quanto no teste por escrito. Já o Saitama se saiu super mal no teste escrito, mas ele bateu todos os recordes nesses testes físicos. Em todas as áreas de testes físicos, o Saitama destruiu as localizações de treinos da associação. Segundo as palavras do Jinzuren para o Snack, é como se Deus estivesse morando dentro de seu corpo. E com as interferências de Deus atualmente no mangá, essa frase só fica mais estranha. Enfim, o rapaz diz que o Snack já foi passado pelo Genos, e que logo ele será passado pelo Saitama. E isso acaba deixando o Snack bastante motivado a lutar contra o Saitama. Ele chama o Saitama para sair no soco, mas rapidamente é nocauteado. E desde então, ele sabe que o Saitama é uma pessoa bastante poderosa. Glazes. Atualmente ele é um herói de classe B, ranking 20, e já participou do time Fubuki. Ele conseguiu testemunhar a força do Saitama quando ele ainda estava participando e fazendo algumas missões dentro do time Fubuki. Um dia, ele teve que lutar contra um demônio ventilador. Enquanto lutava contra o monstro, de repente, a Tatsumaki entra em cena. E após repreender Glazes por ele ser um completo inútil, ela estilhaça o monstro do ventilador, com um movimento antes de pegar a Fubuki e sair dali. O Saitama logo chega e é informado que a luta acabou, no entanto os restos do demônio do ventilador se remontam e voltam à vida. Como o Saitama estava ansioso para lutar contra ele, o Glazes o impede, dizendo que um mero herói de classe C não pode vencer o monstro. Ele continua afirmando que humanos normais têm limites,
e é isso que o separa daqueles com talento real. Em um instante, o Saitama destrói o monstro com um único soco e motiva o Glasses a seguir em frente. Para o seu choque, após a saída de Saitama, o Glasses percebe que o único que impôs limites ali foi ele mesmo. Ele então deixa o grupo Blizzard e continua sua carreira de herói com as suas próprias forças. Ele ficou tão forte ao ponto de conseguir driblar o Garou por alguns instantes durante a segunda temporada. Eu gosto de dizer que esse Glasses é o Saitama 2.0, pois os dois são muito parecidos até um certo ponto, principalmente com o Saitama do início da série, quando ele ainda estava realizando aquelas suas rotinas de treino. E por favor, me fala que eu não sou o único que acha esses dois parecidos. Até mesmo parece ser um paralelo do Saitama, caso ele não tivesse rompido o seu limitador. Blue é o filho do Blast, e ele é o principal herói da New Heroes. Ele é muito determinado e ambicioso, movido por seu desejo de superar seu pai Blast. Ele tem um senso de moral muito forte, querendo proteger as pessoas dos monstros e indo contra aqueles que atrapalham esse objetivo. Ele tomou conta da força do Saitama a partir do capítulo 129. Depois que o Saitama vence o Mirror, uma máquina com nível de ameaça dragão sozinho, ele havia testemunhado algo inacreditável. Ele reconheceu a força do Saitama, tanto que mais tarde o Blue foi até o próprio Saitama para falar que ele não vai tomar o posto de herói número 1 do Blast. Apenas ele pode fazer isso. E antes de ir embora, o Blue diz que a sua determinação é muito maior do que a do próprio Saitama. Ele realmente pretende competir com o Careca de Capa, após ter visto um pouco do seu poder. Orochi é o lendário rei dos monstros. Ele é o fruto de uma das experiências da Psychos. Os seus poderes excedem em muito os monstros de nível dragão. Com certeza o Orochi é um ser próximo de nível deus, pois ele pode representar uma ameaça para toda a população humana. Goketsu afirmou que o Orochi é o monstro mais forte da Terra. Até mesmo Bofai mostrou sinais de vigilância ao descrever Orochi para o Kid Imperial. Durante o arco da Associação dos Monstros, o Orochi vai de encontro ao Saitama. Ele o ataca com seus membros, mas o Saitama consegue facilmente anular os seus ataques. O Orochi sente uma misteriosa pressão vindo daquele homem. Ao ver que o Hover estava com medo do Saitama, o Orochi viu o quão grandioso é aquele homem que estava na sua frente. Ele rapidamente deduziu que o responsável por derrotar o Goketsu e a centopeia anciã foi o próprio Saitama. Todas as células monstros de seu corpo vibravam, insinuando que o Saitama era a pessoa certa para o sacrifício para sua ressurreição. Orochi revela o seu verdadeiro rosto e logo puxa o Saitama para as profundezas da terra. Ele apresenta o seu altar e fala um pouco sobre a sua suposta profecia. Enquanto Orochi contava um pouco sobre a sua história, o Saitama estava tomando um banho no magma do centro da terra, o que acabou deixando Orochi completamente sem reação. Ele até mesmo se pergunta, mas que diabos é esse cara? Ao reconhecer que o Saitama é incrivelmente forte, ele decide utilizar a sua força total e ataca o Saitama com a energia do núcleo da Terra. No entanto, o Saitama foi capaz de revidar o seu ataque e assim conseguindo derrotar o Orochi em poucos segundos. Até aqui a gente pode ver muitos outros personagens que conhecem ou conheceram a força do Saitama. E o mais interessante é que ainda tem mais personagens que já testemunharam ou tiveram um breve conhecimento da sua força. É tanto personagem que possivelmente daria para fazer uma parte 3 desse vídeo. Mas aí, você quer uma parte 3 dos personagens que conhecem o poder do Saitama? Se sim, tudo o que você tem que fazer é se inscrever, ativar o sininho se não é inscrito e comentar: eu quero parte 3. Que aí eu vou fazer questão de trazer a parte 3 o mais rápido possível. Mas enfim, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo e até um outro dia.